Lendo a Bíblia com William Camelo. Dia 19 de maio, 1 Samuel 24, 1 a 25, 44. Depois que Saul voltou da luta contra os filisteus, foi informado de que Davi tinha ido para o deserto de En-Gedi. Então Saul escolheu 3.000 dos melhores soldados de todo Israel e foi à procura de Davi e seus homens perto das rochas onde viviam cabras selvagens. No lugar onde a estrada passava, por alguns currais, Saul entrou numa caverna para fazer suas necessidades. Aconteceu, porém, que Davi e seus homens estavam escondidos no fundo daquela mesma caverna. É sua oportunidade, disseram os homens de Davi para ele. Hoje o Senhor lhe diz: certamente entregarei o inimigo em suas mãos para que faça com ele o que quiser. Então, com todo cuidado, Davi se aproximou e cortou um pedaço da borda do manto de Saul. Sua consciência, porém, começou a perturbá-lo por ter cortado a borda do manto de Saul. Por isso, disse a seus homens: que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu senhor, o ungido do Senhor, e atacar aquele que o Senhor ungiu como rei. Assim, Davi conteve seus homens e não deixou que matassem Saul. Depois que Saul deixou a caverna para seguir seu caminho, Davi saiu e gritou para ele: ó meu senhor, o rei! E quando Saul olhou para trás, Davi se curvou com o rosto em terra. Então ele gritou para Saul: por que o Senhor dá ouvidos àqueles que dizem que eu procuro lhe fazer mal? Hoje mesmo o rei pôde ver com os próprios olhos que isso não é verdade. O Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns de meus homens me disseram que o matasse, mas eu o poupei. Por isso, jamais farei mal ao rei, pois ele é o ungido do Senhor. Veja, meu pai, o que tenho em minhas mãos. É um pedaço da borda do seu manto. Cortei seu manto, mas não matei o rei. Isso prova que não procuro lhe fazer mal e que não me rebelei nem pequei contra o rei, embora esteja me perseguindo para me matar. Que o Senhor julgue entre nós dois. Talvez o Senhor castigue o rei por aquilo que procura fazer contra mim, mas eu jamais lhe farei mal. Como diz o antigo provérbio, de pessoas perversas vêm atos perversos. Por isso, o rei pode estar certo de que eu jamais lhe farei mal. Afinal das contas, a quem o rei de Israel procura capturar, a quem persegue, a um cão morto, a uma pulga. Que o Senhor julgue entre nós dois e mostre quem está certo, que ele seja meu defensor e me livre de suas mãos. Quando Davi terminou de falar, Saul respondeu: é você mesmo, meu filho Davi? Então começou a chorar e disse a Davi: você é mais justo que eu, pois me pagou o mal com o bem. Sim, você foi extremamente bondoso comigo, pois o Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quem mais deixaria seu inimigo escapar para quando o tinha em suas mãos? Que o Senhor o recompense com o bem pela bondade que mostrou por mim hoje. Agora vejo que certamente você será rei e que o rei de Israel prosperará sobre seu governo. Jure-me pelo Senhor que quando isso acontecer, você não eliminará minha família nem destruirá meus descendentes. Então Davi fez a Saul esse juramento. Saul voltou para casa, mas Davi e seus homens foram para a sua fortaleza. Samuel morreu e todo Israel se reuniu para lamentar sua morte. Foi sepultado em Ramá, onde tinha vivido. Então Davi desceu para o deserto de Maom. Havia um homem rico em Maom,
que tinha propriedades perto da região do Carmelo. Possuía 3.000 ovelhas e 1.000 cabras e era época da tosqueia das ovelhas. O homem se chamava Nabal. Sua esposa, Abigail, era uma mulher inteligente e bonita, mas Nabal, descendente de Caleb, era um homem rude e perverso em tudo o que fazia. Quando Davi soube que Nabal estava tosqueando as ovelhas, chamou 10 rapazes e lhes disse: subam ao Carmelo e vão a Nabal. Enviem saudações em meu nome e digam a ele: paz e prosperidade ao Senhor e à sua família e a tudo o que é seu. Disseram-me que é época de tosqueia. Então seus pastores estiveram entre nós, perto do Carmelo. Nunca lhe fizemos mal e nada foi roubado deles. Pergunte a seus homens e eles lhe dirão que isso é verdade. Diante disso, pedimos que o Senhor seja bondoso conosco, pois chegamos numa época de celebração. Por favor, reparta conosco e com seu amigo Davi o que puder dos seus mantimentos. Os rapazes transmitiram essa mensagem a Nabal em nome de Davi e esperaram pela resposta. Quem é esse tal Davi? Perguntou-lhes Nabal. Quem esse filho de Jessé pensa que é? Hoje em dia há muitos servos que fogem de seus senhores. Devo pegar meu pão, minha água e a carne dos animais que abati para meus tosqueadores e entregar a um bando que vem não se sabe de onde? Então os rapazes enviados por Davi voltaram e lhe contaram tudo o que Nabal tinha dito. Peguem suas espadas, disse Davi, e pôs sua espada à cintura, e seus homens fizeram a mesma coisa. 400 deles partiram com Davi, enquanto 200 ficaram para a guarda da bagagem. Enquanto isso, um dos servos de Nabal foi até Abigail e lhe disse: Davi enviou mensageiros do deserto para saudar nosso senhor, mas ele lhes respondeu com insultos. Os homens de Davi foram muito bons conosco e nunca nos fizeram mal. Nada foi roubado de nós durante o tempo em que estiveram conosco no campo. Na verdade, dia e noite eles foram como um muro de proteção para nós e para as ovelhas. É bom que a senhora leve esses fatos em consideração e resolva o que de fazer, pois haverá problemas para nosso Senhor e para toda a sua família. Nabal é um homem tão cruel que ninguém consegue conversar com ele. Sem perder tempo, Abigail providenciou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 cestos de grãos tostados, 100 bolos de passas e 200 bolos de figo. Colocou tudo em jumentos e disse a seus servos: vão adiante e logo seguirei. Mas não contou a seu marido, Nabal, o que estava fazendo. Quando Abigail entrava num desfiladeiro montada em seu jumento, avistou Davi e seus homens vindo em sua direção. Davi tinha acabado de dizer: de nada adiantou ajudarmos esse sujeito. Protegemos seus rebanhos no deserto e nenhum de seus bens se perdeu ou foi roubado. Mas ele me pagou o bem com o mal. Que Deus me castigue severamente se eu deixar um homem ou menino vivo na casa de Nabal até amanhã de manhã. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e se curvou diante de Davi com o rosto em terra, caiu aos seus pés e disse: a culpa é toda minha, meu senhor. Por favor, ouça o que sua serva tem a dizer. Nabal é um homem perverso. Não dê atenção ao que ele disse. Ele é um insensato, como seu nome indica.
mas eu nem sequer vi os rapazes que o Senhor enviou. Agora, meu Senhor, tenha certeza de que, tão certo como vive o Senhor e tão certo como a sua própria vida, foi o Senhor que o impediu de matar e se vingar com as próprias mãos, que todos os seus inimigos e os que procuram matá-lo acabem como Nabal. Aqui está um presente que sua serva trouxe para o Senhor e seus companheiros. Por favor, perdoe-me se o ofendi de algum modo, que o Senhor lhe conceda uma dinastia duradoura, pois está lutando as batalhas do Senhor, que ele o livre de fazer o mal durante toda a sua vida. Mesmo quando for perseguido por aqueles que procuram matá-lo, sua vida estará segura sob os cuidados do Senhor, seu Deus, protegida como um tesouro, mas a vida de seus inimigos desaparecerá como pedras atiradas de uma fonda. Quando o Senhor tiver feito tudo o que prometeu e o tiver colocado como líder de Israel, não haverá em sua consciência a tristeza e o peso de ter derramado sangue e se vingado sem necessidade. E quando o Senhor tiver feito grandes coisas em seu favor, lembre-se de sua serva. Davi respondeu a Abigail: Louvado seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Graças a Deus por seu bom senso. Que você seja abençoada por me impedir de matar e me vingar com minhas próprias mãos. Pois tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, que me impediu de lhe fazer mal, se você não tivesse vindo depressa ao meu encontro, amanhã pela manhã, não haveria nenhum homem ou menino vivo na casa de Nabal. Então Davi aceitou o presente de Abigail e lhe disse: Volte para casa em paz. Ouvi o que você disse e farei o que me pediu. Quando Abigail chegou em casa, viu que Nabal estava oferecendo um banquete digno de rei. Ele se divertia e já estava muito bêbado, de modo que ela só lhe contou sobre o encontro com Davi na manhã seguinte. Pela manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua esposa lhe contou o que havia acontecido. Como consequência, ele teve um mal súbito e ficou completamente paralisado. Passados cerca de 10 dias, o Senhor o feriu e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: Louvado seja o Senhor, que vingou o insulto que recebi de Nabal e me impediu de fazer o mal. O Senhor retribuiu a Nabal o castigo por seu pecado. Então Davi enviou mensageiros a Abigail para pedir que se tornasse sua esposa. Quando os mensageiros chegaram ao Carmelo, disseram a Abigail: Davi mandou buscá-la para que se case com ele. Ela se curvou com o rosto em terra e respondeu: Eu, sua serva, ficarei contente em me casar com Davi. E como uma serva lavar os pés de seus servos, sem demora, Abigail montou num jumento e, levando consigo 5 moças que a serviam, voltou com os mensageiros de Davi e assim se tornou esposa dele. Davi também se casou com Ainoá de Jezreel e ambas foram suas esposas. Nesse meio tempo, Saul tinha dado sua filha Mical, esposa de Davi, a um homem de Galim chamado Balte, filho de Laís. João 10, 22 a 42. Era inverno e Jesus estava em Jerusalém na celebração da festa da dedicação. Ele caminhava pelo templo na parte conhecida como Pórtico de Salomão, quando os líderes judeus o rodearam e perguntaram: Quanto tempo vai nos deixar em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos claramente. Jesus respondeu: Eu já lhes disse, e vocês não creram em mim. A prova são as obras que realizo em nome de meu Pai. Mas vocês não creem em mim, porque não são minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem.
Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las de minhas mãos, pois o próprio Pai as deu a mim, e Ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. O Pai e eu somos um. Mas uma vez os líderes judeus pegaram pedras para atirar nele. Jesus disse: por orientação de meu Pai, eu fiz muitas boas obras, por qual delas vocês querem me apedrejar? Eles responderam: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas por blasfêmia. Você, um simples homem, afirma que é Deus. Jesus respondeu: as próprias escrituras de vocês afirmam que Deus disse a certos líderes do povo: eu digo, vocês são deuses, e vocês sabem que as escrituras não podem ser alteradas. Portanto, se aquele que receberam a mensagem de Deus foram chamados de deuses, por que vocês consideram blasfêmia quando eu digo, eu sou o Filho de Deus? Afinal, o Pai me consagrou e me enviou ao mundo. Não creiam em mim se não realizo as obras de meu Pai. Mas se as realizo, creiam na prova que são as obras, mesmo que não creiam em mim. Então vocês saberão e entenderão que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Novamente tentaram prendê-lo, mas ele escapou e os deixou. Foi para o outro lado do Rio Jordão, perto do lugar onde João batizava no início, e ficou ali por algum tempo. Muitos o seguiram, comentando entre si: João não realizou sinais, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem se cumpriu. E muitos ali creram em Jesus. Salmo 116, 1-19. Amo o Senhor porque Ele ouve minha voz e as minhas orações, porque Ele se inclina para ouvir. Orarei enquanto viver. A morte me envolveu com suas cordas e os terrores da sepultura me dominaram. Não via outra coisa senão sofrimento e tristeza. Então clamei pelo nome do Senhor: livra-me, Senhor. O Senhor é compassivo e justo, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor protege os ingênuos. Eu estava diante da morte e ele me salvou. Volte, minha alma, a descansar, pois o Senhor lhe tem sido bom. Ele livrou minha alma da morte, meus olhos das lágrimas, meus pés da queda. Por isso andarei na presença do Senhor enquanto viver aqui na terra. Eu criei, por isso disse: estou profundamente aflito. Em meu desespero declarei: todos são mentirosos. Que posso oferecer ao Senhor por tudo que Ele me tem feito? Celebrarei meu livramento e louvarei o nome do Senhor. Cumprirei meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. O Senhor se importa profundamente com a morte de seus fiéis. Ó Senhor, sou teu servo, sim, teu servo, teu humilde servo. Tu me livraste de minhas correntes. Oferecerei a ti um sacrifício de ação de graças e louvarei o nome do Senhor. Cumprirei meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, na casa do Senhor, no meio de Jerusalém. Louvado seja o Senhor. Provérbios 15, 20 e 21. O filho sensato alegra seu pai. O filho tolo despreza a sua mãe. A insensatez alegra quem não tem juízo, mas quem tem bom senso permanece no caminho certo.